Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 25 de fevereiro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra espírita Ave Cristo. Nós vamos iniciar o nosso estudo desejando a todos vocês um dia de paz, um dia de trabalho no Cristo, um dia de aprendizado e que todas essas lições que nós temos aprendido ao longo desses anos, que essas lições possam fazer parte da nossa vida, no nosso cotidiano. É para isso que nós estamos estudando, para nos tornarmos um instrumento melhor nas mãos de Deus, nosso Pai, na mão de Jesus e da espiritualidade amiga. Nós vamos envolver a nossa querida amiga a Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa amiga Aramita, carinhosamente chamada Mita, iremos fazer a recapitulação do nosso estudo. Teremos a voz do Tassiano, que será feito pelo nosso amigo Igor, e teremos a voz da Cíntia Júlia, que é a mãe de Tassiano, que será feito pela nossa irmã Mita. Jesus, mestre e amigo, graças te damos novamente por esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de reunião fraterna, e que possamos nesses estudos, nesses momentos, aprendermos de ti a tua paz, a tua luz, e que possamos nesse momento emanar essa paz, essa luz a todo mundo. Quizá ela possa ser um pouquinho forte para acalmar um pouco toda essa esfera que nos envolve. Ajuda-nos a abrir nosso entendimento e compreender melhor as lições que vamos receber agora por esses personagens que tanto nos enriquecem, que são histórias que nos tocam, que nos colocam frente a frente conosco mesmo. Que assim seja. No nosso último estudo, o irmão Corvino, o verdadeiro, veio conversar com Varro, que estava prostrado e acabrunhado, e ele deu umas lições, uns ensinamentos que servem para nós, Procura teu filho nos filhos alheios, ou trata os filhos alheios como se fossem os teus filhos, não espera deitado, levanta-te, a luta é de pé, que as batalhas da vida te encontrem de pé, e para ele auxiliar, perdoar e esperar. Esperar tanto para quem tem paciência, mas esperar também de quem tem esperança de que tudo está no caminho, que o Pai vela por todos nós. E depois o Quinto Varro, no outro dia, já acordou modificado, foi ver o movimento que estava acontecendo e o que era. Era a família Vetúrio, que estavam toda na cidade, e ia ver o casamento de Tassiano com Helena. E de todos os personagens, o mais importante, quem veio modificada foi Cíntia Júlia. Cíntia Júlia, que antes era fútil, só queria saber de festa, odiava os cristãos, agora ela tinha se tornado cristã e ia para as... isso são histórias que quem conta é o Flávio Súbrio, que a gente já viu também, que foi aquele soldado que é coxo, que é manco, que salvou a vida do Varro. E ele está nessa parte falando dos personagens que chegam a Leão. Então aqui estamos a bem falar do Flávio Súbrio, O narrador falando do senhor Flávio, o processo da mudança dele, porque na época que ele libertou o senhor Quinto Varro, ele não era cristão. E aqui o nosso Emmanuel está narrando a mudança do senhor Flávio Súbrio. Por algumas vezes, comparecer às pregações das catacumbas e modificara-se. Conseguira reter na consciência a bênção do remorso e reconsiderara o caminho percorrido. Todavia, de todos os dramas escuros que lhe povoavam o espírito, o assassínio de Corvino era talvez o que mais lhe dilacerava o coração. Porque lembra, ele foi um daqueles que deu, na verdade ele deu a ideia de matar o velho Corvino em lugar de
Quinto Varro. Obviamente que Quinto Varro não anuiu, ele não sabia. Ele também foi pego de surpresa, né? Em muitas ocasiões, perguntara, sem resposta, a si mesmo, que teria sido feito de Quinto Varro? Onde teria desembarcado? Conseguira sobreviver? Nunca mais obtivera dele a menor notícia. Jamais esquecera a expressão de calma dos olhos de Corvino, quando lhe apunhalara o tórax envelhecido. Então foi ele mesmo que matou. Ele disse que precisava um corpo. Então, gente, ele diz assim, jamais esquecera a expressão de calma dos olhos de Corvino, quando lhe apunhalara o tórax envelhecido. Supôs que o apóstolo gritasse revoltado. Entretanto, em se descobrindo, angustiado, o ancião levou a destra ao peito opresso, sem o mais leve gemido de reação. Aliás, ao sair, notou que ele orava. Aquele quadro nunca mais se lhe apagou da memória. Perseguia-o em todos os lugares. Aí eu te pergunto, o senhor Corvino estava perseguindo o senhor Flávio? Não. Quem o perseguia? Consciência. A consciência, a culpa, que é o pior juiz que você possa imaginar. Porque a lei de Deus está gravada na própria consciência. Então aqui um espírita desavisado vai dizer, é ele que está lhe perseguindo, mas eu vejo ele, é ele que está ao seu lado, não é ele. Com certeza o seu Corvino está inclusive auxiliando Flávio Súbrio a não enlouquecer. E olha aí para onde o senhor Corvino levou, porque o seu Corvino não morreu. O seu Corvino apenas saiu do corpo, mas continua vivo. E com certeza ele está auxiliando o seu algoz. Ele está auxiliando, ele não está perseguindo. Tanto é que o Flávio hoje foi ao cristianismo, buscou as catacumbas. Olha, com certeza sendo amparado pelo seu Corvino. Oi, Eramita? Não, e ele sabia que o Corvino era cristão e era pregador. E ele agora, né, mais a culpa, mais o remorso, porque os cristãos o ajudaram muito, ele diz aqui. E por isso que ele aceitou, mas não completamente, que ele não compreende de todo. Mas é aquilo que a gente diz, sabe, gente? Às vezes aquilo que a gente acha um grande mal é um grande bem. Porque são os recursos que o papai utiliza para trazer seu filho de volta para casa. A ovelha de volta para o rebanho, porque fugiu do aprisco. E o psicopata, ele não sente remorso. Então, o remorso é um bom sinal que a tua cabeça ainda anda bem, que a tua mente ainda está aparentemente bem. Aquele quadro nunca mais se lhe apagou da memória. Perseguia-o em todos os lugares, se procurava mergulhar-se em taças fascinantes, ou seja, buscou o álcool. Ou se buscava outros ares e companhias, prostituição. Com o intuito de fugir de si mesmo, lá se achava, no fundo da mente, a figura indelével, inesquecível, do velho pregador, retribuindo-lhe a punhalada com a oração. Atormentado pela própria consciência, não tolerara o suplício que infligira a si mesmo e enlouquecera. Nas provações da demência, fora socorrido por um grupo de cristãos, cujas preces lhe haviam balsamizado o espírito sofredor. Desde então, modificara o modo de ser, não obstante conservar, encerrados consigo, os seus inquietantes segredos, confiando-se aos braços renovadores do tempo. Contou para alguém? Não. Mas foi acolhido justamente por quem? Pelos cristãos. A pergunta que não quer calar: como ele chegou aos cristãos?
E da mesma forma que Estevão, na morte dele, sendo apedrejado e ali sendo condenado pelo então doutor Saulo de Tarso, nós vamos nos deparar exatamente com o quê? No momento do apedrejamento, ele ora por quem? Pelo Saulo. Quando ele vê Jesus, porque Estevão vê Jesus lá no momento do apedrejamento. Ele olha para Jesus, porque Jesus olha para Paulo com piedade, dizendo assim, a pergunta é, o que tu estás a fazer, Paulo? E aí Estevão, naquele momento, diz, isso está em Atos dos Apóstolos, né? Senhor, não imputes a eles mais esse pecado. É como diz, não por mim. Já perdoei, não precisa cobrar ele nada. Então você vê a ação da vítima orando pelo o perseguidor, pelo algoz. E acabou se tornando, vamos dizer assim, o guia espiritual do trabalho de Paulo, o próprio Estevão. Então, essa é uma das maiores lições da obra Paulo Estevão. O algoz e a vítima juntos, em prática mesmo, mostrando o perdão e a renovação. Isso é lindo, né? Um perdoando e o outro se renovando. Quando Opílio o convidou a transferir-se para a Gália, não hesitou. Sabia que o missionário morto pertencera à coletividade leonesa e propunha-se algo fazer pela organização que ele tanto amara. Quem era o missionário morto que pertencera à coletividade leonesa? O irmão Corvino, o velho Corvino, justamente aquele que ele matou. Conhecia as hostilidades de Vetúrio contra o evangelho. No entanto, não lhe faltariam recursos para ajudar. Anônimo, a família espiritual que o irmão Corvino legara aos companheiros. Sempre ligado à casa de Vetúrio, fora informado por uma escrava de confiança que Cíntia, enferma, se dispusera a receber o auxílio cristão nos aposentos que lhe eram particulares e, restabelecida, alterara espiritualmente os próprios rumos. Quem foi que apresentou o cristianismo a Cíntia Júlia? O Quinto Varro, lá atrás. Simpatizara com a nova atitude da matrona, todavia, a esse respeito, nunca pudera ter com ela a mais ligeira entrevista. Efetivamente, essa informação era verdadeira. Cíntia tomara-se de súbita inclinação para o cristianismo. Logo após a temporária separação do filho, fora igualmente atacada pela peste, somente debelada com a interferência de um santo homem que, conduzido ao seu leito, às ocultas, por algumas escravas, lhe impusera as mãos em prece, devolvendo-lhe a paz íntima. Aí, quando falo em peste, a gente lembra de Covid. Algum espírita fez esse trabalho hoje? Cadê o cristianismo redivivo, né? Os espíritas também se trancaram, apavorados. Não é à toa que a gente tem a obra Ave Cristo e a obra Renúncia. As duas obras nos mostram exatamente duas pestes tenebrosas. E aqui em particular são dos cristãos, a atitude dos cristãos. Mostrando aí a ação, o trabalho, a assistência dos nossos amigos espirituais, para que todos nós possamos sempre entender que ninguém está sozinho. Erguera-se da cama, contudo sentia-se presa de insopitável melancolia. As crises de coração eram frequentes. Quando a casa se envolvia em silêncio, descia para o jardim, preferindo a meditação a qualquer bulício doméstico. Nessas ocasiões, muitas vezes Opílio a recolheu nos braços, enxugando-lhe as lágrimas abundantes. Aquilo que a gente aprende, sabe? Ninguém constrói a felicidade sobre a desgraça de ninguém. A princípio, julgou-a repentinamente escravizada à memória de Varro e tentou distraí-la,
mas acabou percebendo que a mulher amada abraçara novos princípios religiosos. Estabeleceu com ela discussões que, gradativamente, se fizeram amargas e rudes e, por fim, considerou prudente afastar-se de Roma por tempo indeterminado, esperando que a palavra de Tassiano a dissuadisse. Em Leão, então aqui já explicou por que ele saiu de Roma. Um dos motivos era o quê? Vergonha, de certa forma, da esposa, né? E a situação difícil. Então eu disse, agora, né? Então vou lá com o filho para ver se o filho consegue mudar a forma de pensar dessa filha. Fala, Mita. Perseguições, né? Nessa época tem as perseguições, as mortes dos cristãos. Em Leão, o padrasto entendeu-se com o rapaz que, orgulhoso e inflexível, lhe escutou as confidências de semblante espantado e sombrio. O moço aguardou uma oportunidade favorável ao tipo de conversação que desejava e, na véspera do casamento, valendo-se de ensejo adequado, de oportunidade adequada, alegou a necessidade de apresentar à mãezinha alguns novos trabalhos que vinha movimentando e retiraram-se ambos para o vinhedo próximo. Então, vamos agora para esse diálogo mãe e filho. Lembrando que ele está aqui a casar com quem? Helena, né? Filha de Vetúrio. Ante o sol que se afigurava um braseiro perdido no poente afogueado, nós estamos aqui no verão, junho, julho ou agosto, né? De 34. Ante o sol que se afigurava um braseiro perdido no poente afogueado, o jovem recordava, pelo caminho, que aquele era o seu último dia de mocidade sem compromisso. Na manhã imediata, marcharia ao encontro de novo destino. Sob ramalhudo e anoso, ou seja, velho carvalho, que parecia interessado em proteger a plantação nascente, tomou as mãos maternas e comentou os receios que lhe feriam a alma. Porventura, teria ela esquecido os votos sagrados do coração? Soubera pelo pai adotivo que vivia agora dominada pelos sortilégios, ou seja, pelos feitiços nazarenos. Seria isso verdade? Não podia conformar-se com a ideia de que houvesse alterado a direção da fé. Sabia, forte, como sempre consagrada aos numes domésticos, sem qualquer traição aos antepassados, e nela confiaria até ao fim. A genitora registrou-lhe as palavras, de olhos velados pela névoa do pranto que não chegava a cair. E, como se guardasse na alma a sombra do crepúsculo que começava a vestir a paisagem, respondeu com amargura: Meu filho, amanhã terei cumprido integralmente a minha tarefa de mãe. O teu casamento assinala o fim de minhas responsabilidades nesse sentido. Podemos, pois, conversar de coração para coração como dois velhos amigos. De alguns anos para cá, sinto muita sede de renovação espiritual. Atalhou o rapaz, agastado, aborrecido e apreensivo. Mas por que renovação, se o carinho dos deuses jaz sobre a nossa casa? Acaso nos falta qualquer coisa? Não vivemos uns para os outros? Na doce confiança recíproca que os protetores celestes nos conferiram? Observou a matrona, sorrindo, triste. A fartura de bens materiais nem sempre traz felicidade ao coração. A riqueza de Vetúrio pode não ser a minha riqueza. Gente, ela mudou muito? Muito. Porque ela na juventude, ainda com esse menino no colo, 1 ano e alguns meses,
ela era muito fútil. Ela queria dinheiro, ela queria luxo, ela queria festas. Lembra disso? Ela queria que o varro fosse atrás de dinheiro. Ela queria que o varro... E até anuísse com crime para ter dinheiro. Ela queria de qualquer jeito. Olha como a dor burilou essa alma. E aí a gente diz que a dor é algo terrível. Não, a dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos. É para burilar mesmo. A fartura de bens materiais nem sempre traz felicidade ao coração. A riqueza de Vetúrio pode não ser a minha riqueza. Olha como ela mudou. Pousou no filho os olhos molhados e calmos, que o sofrimento íntimo enobrecera, e continuou depois de longa pausa. Meu filho, nossa personalidade, enquanto somos jovens, é semelhante à pedra preciosa por lapidar. Mas o tempo, dia a dia, nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento da vida nos faça brilhar o coração. Sinto-me em nova fase. És hoje um homem e podes entender. Há muito tempo observa a decadência que nos rodeia, decadência nos que governam, a expressar-se em desmandos de toda sorte e decadência nos governados, que fazem da existência uma caça ao prazer. Em outra época, tive também os olhos vendados. Por mais falasse teu pai, avisadamente, buscando acordar-me, mais surdos se me faziam os ouvidos. Hoje, porém, as palavras deles ressoam em minha consciência com mais nitidez. Achamo-nos atascados, ou seja, atolados, no lodo de vícios e misérias morais. Só uma intervenção espiritual, diversa daquela em que até hoje temos acreditado, pode solevar o mundo. Solevar é levantar. E aí, depois dessa fala dela, tá tão atual, não tá, Namita? Tá super. Mudou alguma coisa? Como a tia diz, mudou? Não. Então a gente vê que nós estamos aí há séculos e séculos, há milênios da fala da nossa querida Cíntia, Júlia, e ainda estamos nessa mesma maledicência. Explicou Tassiano, visivelmente contrafeito. Mas meu pai era um filósofo que não se afastou de nossas tradições. A documentação que nos deixou atesta-lhe a cultura. Além do mais, foi assassinado quando cumpria nobre dever no combate à praga cristã. A senhora estampou indisfarçáveis sinais de amargura na fisionomia serena e replicou. Enganas-te, meu filho. Crescestes ao lado de Vetúrio, sobre a névoa espessa que nos esconde o passado. Devo, porém, asseverar-te agora que Varro era seguidor de Jesus. Oh. Não! Caiu nesse momento uma bomba. Porque ele tem essa informação? Não. Não tem. Tchan, 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 tchan. Então não tem. A senhora estampou indisfarçáveis sinais de amargura. Tomando conhecimento da inesperada revelação, o rapaz transtornou-se. Estranho rubor subiu-lhe à face, entumeceram-se-lhe as veias do rosto, crisparam-se-lhe os lábios e animalizou-se-lhe a expressão. Ou seja, a Mita diz, tia, o cão colou nele. Porque olha a expressão dessa criatura. Animalizou. E aí a gente percebe o quê? Isso aqui é a soma só dessa encarnação? Não. Ele traz essa história, olha, de longe essa antipatia, essa raiva aos cristãos. Amedrontada, Cíntia emudeceu. Quem é que não fica muda e amarela, pálida, pálida, pálida na frente de uma criatura que se animaliza desse jeito, né? Não teve, você fica apavorada. Qual acontecera no dia da morte de Silvano, o jovem patrício colocou-se fora de si.
não podia insubordinar-se naquela hora. Contudo, gritou em desabafo: sempre defrontado por esse Cristo que não procuro, pela glória de Júpiter, nunca cederei, nunca cederei. A genitora recuou, possuída de forte espanto. Jamais lhe percebera tamanho desequilíbrio. Tassiano apresentava a máscara indefinível do sofrimento e do ódio, qual se estivesse de chofre, de súbito, à frente do seu mais terrível adversário. Contemplou Cíntia, trêmula, e esforçando-se em vão por acalmar-se, enunciou com um ar de desalento: Mãe, Opílio tem razão. A senhora está mesmo demente. A peste enlouqueceu-a. Depois de alguns instantes de silêncio, em que apenas se lhe ouvia a respiração ofegante, acrescentou melancólico: Amanhã desposarei Helena, com um dardo envenenado a pungir-me o peito. Logo após, enlaçou-a nervoso, com a preocupação de quem conduz um doente grave, e sem qualquer palavra, deixou-a, aflita e desapontada, em ataviada, ou seja, enfeitada, embelezada, câmara de repouso, seu quarto. Desde aquele crepúsculo inovidável, Cíntia Júlia foi tida à conta de louca no seio da família. O casamento dos jovens realizou-se com solenidades excepcionais. Por 3 dias consecutivos, a herdade, a casa e o anfiteatro regurgitaram de convidados para os jogos e festejos gratulatórios, com alegres cerimoniais de louvor e reconhecimento aos numes tutelares. Mas, no esplendor do regozijo público, 2 personagens jaziam estigmatizadas por infinita angústia: Opílio e Tassiano, constrangidos a manter a dona da casa no indevassável exílio doméstico, guardavam o sorriso artificial de quem recebia o júbilo do povo como taça brilhante cheia de fel. Os aposentos da matrona permaneciam sob guarda severa que Epípodo dirigia. Proibiu-se-lhe a ela a recepção de visitas. A entrada dos próprios servidores passou a ser devidamente controlada. A esposa de Vetúrio só poderia avistar-se com os mais íntimos. E enquanto Opílio, agora mais estreitamente ligado à Galba, se devotava a largos empreendimentos na pecuária, junto de Helena e Tassiano, que se amavam, risonhos e felizes. Varro, desacoroçoado, ou seja, posto à margem da sociedade, de qualquer entendimento com o filho, voltava à posição de protetor dos desamparados, dividindo-se entre as tarefas sacrificiais de sempre e as pregações edificantes, em que a sua palavra sublime parecia banhar-se de redentora luz. Porque Varro ali continua, porque Varro também, como ele diz assim, foi posto à margem. Lembra que ele foi isolado. A fama do irmão Corvino aumentava dia a dia. Entre o ódio gratuito dos romanos gozadores e o agradecimento das almas simples que buscavam nele o refúgio e a consolação, a saúde e a esperança. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Quantas lições. Parabéns ao Igor, se superou aqui fazendo o nosso Tassiano. Isso é muito bom. Afinal de contas, todos nós estamos aqui em tratamento. A arte, ela é um processo psicoterapêutico mesmo. Porque na arte você acaba liberando os anéis, né? Os famosos anéis que Reich tanto falava, né? Você vê uma pessoa que, quando ela é muito contida, né? Ela não consegue nem dançar. Ela vai dançar, é toda...
né? A pessoa não tem coordenação motora. O que foi isso? Uma educação limitada, contida, não teve oportunidade. Se era para sentar, sente direito. Pega o paninho. Você não pode fazer assim. Me lembra muito aquele momento. Tem aquele filme, deixa eu ver se eu lembro, aquele que o navio afunda. Como é que é o nome, meu Deus? Titanic. Tem um momento, eu sou péssima para nome. Ela já uma jovem adulta, ela olha para o lado e vê uma mãe educando a filha. Então a menina totalmente ali contida, colocando o paninho, e ela olha para aquilo e aquilo sufoca. Mas em verdade são esses processos de educação muito contido, muito castrador. Então a pessoa tem muita dificuldade para se expressar em tudo. E às vezes a arte ela nos dá essa oportunidade de liberar esses anéis que nos aprisiona, que vai nos frustrando ou que vai nos enlouquecendo. Quando eu digo enlouquecendo é porque nós vamos criando N traumas, N complexos, N comportamentos que se tornam realmente inadequados. E a gente vai adoecendo. Então todos nós temos neuroses. Isso faz parte ainda, porque nós não temos educadores perfeitos ainda para nos ensinar. Imagina alguém ser educado pelo Cristo Jesus, desde a infância. Então você já sentiu, né? Então nesse processo a gente vai criando esses traumas, esses anéis. Agora, quando a gente passa a ter muitos, aí realmente fica mais complicado. Então isso nos atrapalha para tudo. Nos atrapalha para uma entrevista profissional. Quando você vai para a faculdade, que você vai ter que expor o seu trabalho em grupo, ou você tem que ir sozinho para frente, né? E quando você tem aquele processo da educação, por isso que a arte na infância, o teatrinho é extremamente importante. Então a gente vê, mas a gente não consegue entender, a gente acha que as crianças estão ali só para fazer. Não, aquilo é o correto realmente dentro da pedagogia, a gente estimular a criança a liberar esses anéis realmente que a gente vai criando ao longo. Tudo aqui é responsabilidade do Tarciano, não é tu, é ele que está gritando, é ele que está tendo chilique. Ele surtou. Ele surtou mesmo, porque ele tá transtornado. De novo, ele surtou. Amados amigos, agradecemos então a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes, por essa oportunidade ímpar, Senhor, de estudo e de reflexão. Graça te damos.